Língua Vid, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B2, futuro do subjuntivo. Nosso objetivo é conhecer como se forma e quando se usa o futuro do subjuntivo. Vamos começar então revendo, lembrando o que é o subjuntivo, como se diferencia do indicativo. Vamos lá então. Já sabemos que o subjuntivo é considerado um modo verbal, que ao invés de expressar uma certeza, expressará uma ideia de dúvida. Exprime uma ação irreal, hipotética, que pode ser presente, passado ou futura. Neste caso, vamos nos ocupar do futuro. Vamos lá então para a gráfica. Temos o futuro, que indica o futuro do subjuntivo, indica a possibilidade de um fato vir a acontecer. El futuro del subjuntivo nos indica la posibilidad de que un hecho pueda o venga a suceder o no en el futuro. Tudo bem? Vamos lá então, temos o futuro, temos um fato e é possível que aconteça ou é possível que não aconteça. Aí temos então o futuro do subjuntivo. Quando parar de chover, saímos. Quando para de chover, salimos. Atenção, então. Aí, quando parar de chover, está dando a ideia de um fato futuro, mas não sabemos quando vai acontecer. Não sabemos com certeza a que horas exatamente vai parar de chover, tá? Aí então está formado o futuro do subjuntivo. Tá legal, gente? Então, aí temos a definição do futuro do subjuntivo. Vamos ver como se forma, como é a construção desse futuro. Vejamos, então. Palavra que dá a ideia de dúvida. A primeira coisa, característica de todos os subjuntivos. É uma característica de todos os subjuntivos. Há palavras que sempre nos dão a ideia de dúvida. Então, começamos com essa palavra. Vamos lá com o pronome. Vem logo o verbo em infinitivo. Verbo em infinitivo. E por último, a desinência. Então, vamos construir o futuro do subjuntivo com o verbo falar. Então, o primeiro está o pronome. Já temos aí o pronome que já conhecemos. Logo vem aí a palavra que dá a ideia de dúvida. A palavra que dá a ideia de dúvida para o futuro do subjuntivo é... Existem duas palavras. São se e quando. Se eu, quando eu. Se você, quando você. Se a gente, quando a gente. Aí, essas duas palavras dão a ideia do subjuntivo. Então, a terceira parte é verbo em infinitivo. Falar. Botamos o verbo falar em infinitivo para todos os outros pronomes. E por último, então, vamos lá para a desinência própria do futuro do subjuntivo. Aqui é onde temos que prestar muita atenção. Vamos lá, então. Acontece que a desinência para eu, do futuro do subjuntivo, é o verbo em infinitivo. Atenção, então, seria falar. E acontece também que para você, ela e ela, a desinência fica igual do que para eu. Ou seja, para as terceiras pessoas do singular, a desinência fica igual do que para a primeira pessoa do singular. Falar. Seria então, se eu falar, se você falar, se ele falar, se ela falar. Ou, quando eu falar, quando você falar, quando ele falar, ou quando ela falar. Seria em espanhol o quê? Em espanhol seria entonces, quando eu hable, quando usted hable, quando ele hable, quando ella hable. Ou se eu hablo, se usted habla, se ele habla, se ella habla. Vamos para nosotros. Vamos lá para nós. Nós, atenção na terminação, nós falar, mos. A terminação para o futuro do subjuntivo de nós seria MOS, mos. Se nós falarmos, se nós hablamos, quando nós falarmos, quando nós hablemos,
Vocês, eles e elas, terminação ou desinência é M. Falarem. Se vocês falarem, se eles falarem, se elas falarem. Quando vocês falarem, quando eles falarem, quando elas falarem. Para espanhol seria, si ustedes hablan, si ellos hablan, si ellas hablan, o cuando ustedes hablen, cuando ellos hablen, cuando ellas hablen. Por último, temos então o pronome a gente, que sabemos que se flexiona exatamente igual do que as terceiras pessoas do singular. Então, fica o verbo em infinitivo falar. Aí está a tabela então. Se eu falar, quando você falar, quando ele falar, se ela falar, quando nós falarmos, se nós falarmos, se vocês falarem, quando vocês falarem, quando a gente falar, se a gente falar. Tudo bem? Dá para perceber então como é a formação do futuro do subjuntivo? Muito fácil, né? Atenção, verbo sempre está em infinitivo. Prestamos atenção na terminação ou na desinência, que é própria dos tempos do subjuntivo, neste caso, do futuro do subjuntivo. Duas palavras-chave, as duas palavras-clave, se e quando. Aí essas duas palavras dão a ideia de dúvida, incerteza, futura neste caso. Continuemos com os exemplos. Miren entonces este ejemplo. Cuando se pinche la llanta del carro, voy a cambiarla. Atenção então. Quando o pneu do carro furar, vou trocá-lo. Atenção então, palavra que dá ideia de dúvida seria qual? Quando. Muito bem. Pronome. O pronome nesse caso é o pneu do carro, que seria ele. O pneu do carro. Tá? La llanta del carro. Ahí sería, si reemplazamos eso por un pronombre, sería la en español. En portugués, el, porque es masculino la palabra llanta, que es pneu. Muito bem? Vem aí, verbo em infinitivo, mas a desinência, ou seja, verbo em subjuntivo, seria furar. Por quê? Porque para o pronome, neste caso que seria ele, o verbo em futuro do subjuntivo fica em infinitivo. Então, quando o pneu do carro furar, aí está então a frase no futuro do subjuntivo. Mas atenção, a frase não termina aí, continua, né? Vou trocá-lo. E aí, esse vou trocá-lo, por que está aí? Sempre tem que estar alguma outra coisa aí. Pois é, gente, geralmente uma oração no futuro do subjuntivo está acompanhada de outra no futuro do presente e do indicativo. Estão misturando-se dois modos. Se estão mesclando dos modos, o subjuntivo e o indicativo, certo? Pero para poderse entender, entonces, la frase que tenga una idea como clara para uno, tiene que una apoyarse en la otra. Geralmente, uma oração no futuro do subjuntivo está acompanhada de outra no futuro do presente do indicativo, para poder exprimir uma ideia clara. Então, quando o pneu do carro furar, vou trocá-lo. Se vou trocá-lo é futuro do presente do indicativo. Vamos lá para esta outra frase. Analisemos-la então. Nós seremos felizes se tivermos mais amigos. Seremos felizes quando tenhamos mais amigos. Muito bem? Vamos lá então. Palavra que dá ideia de dúvida. Aí já identificamos se. Se, a palavra que dá ideia de dúvida. Pronome. Atenção neste caso, importante. O pronome é nós. Mas por que vamos para o início da oração? Porque aí está o pronome da primeira frase. Nós seremos felizes. Só que acontece que o pronome para a segunda frase fica igual. Mas, como o pronome da primeira frase, nós seremos felizes, é o mesmo do que o pronome da segunda frase, se tivermos mais amigos,
não precisamos escrevê-lo. Aí onde está a flecha vermelha, iria o pronome nós. Nós seremos felizes se nós tivermos mais amigos. Mas não precisamos repeti-lo. Tá bom? Mas está aí. Tem que haver um pronome. Como sabemos que esse pronome, se não está escrito, como sabemos que está aí? Sabemos que está aí pela desinência do verbo. Mos. Sabemos que a desinência do futuro do subjuntivo, terminada em MOS, mos, sempre se dá somente para o pronome nós. Então tem que estar aí. Tivermos. Muito bem. Nós seremos felizes, futuro do presente do indicativo, primeira oração, se tivermos mais amigos, futuro do subjuntivo, segunda oração. Deu para entender direitinho, gente? Tomara que sim. Muito bom. Até aqui este vídeo. Nosso objetivo era conhecer qual é o futuro do subjuntivo, como se forma, quando usá-lo e com quem usá-lo, né? Se você já sabe como usar o futuro do subjuntivo, como formá-lo e como usá-lo, então, atingiu o objetivo mais uma vez. Passo a passo, vamos caprichando no português, né? Parabéns, gente. Língua Bit, uma porta aberta ao mundo.